Tudo bom? Vamos falar hoje sobre a existência dos espíritos? Vamos? Vamos sim. A primeira coisa é: os espíritos existem? O que são? Como provar a existência dos espíritos? Quando foi que a gente tomou conhecimento da existência dos espíritos? Uma coisa é certa: nós não temos um espírito, nós somos um espírito. Os espíritos são os seres inteligentes da criação e eles vivem no mundo espiritual chamado mundo primitivo, que é onde a gente nasce. Nós nascemos lá. E de lá a gente se apropria de um corpo físico e a gente vem viver aqui um pouco tempo. Depois voltamos para a pátria espiritual, que é o mundo espiritual. Os espíritos têm como mundo normal o mundo dos espíritos. E os espíritos têm forma assim como nós temos a nossa. Aliás, a nossa forma hominal, humanoide, ela tem como matriz o corpo fixo do espírito, também chamado de perispírito. O perispírito possui propriedades que a gente vai estudar depois. E que os espíritos têm diferentes ordens. A primeira ordem é dos espíritos elevadíssimos, de alta grandeza, que atingiram o ápice, a última escala dos espíritos. Aqueles que adquiriram bondade suficiente para ser chamado de anjos celestes, né? Querubins, arcanjos, coisa assim. Na escala última, a última escala, no caso, a terceira escala, estão aqueles espíritos que estão ainda em começo, recém-criados, estão avançando para atingir o de primeira ordem. E entre o de terceira ordem e o de primeira ordem estamos, uma maior parte de nós, espíritos encarnados no planeta Terra. Somos espíritos imperfeitos, que ainda não atingimos a perfeição. Pois bem, então existe essa escala espírita, espíritos que atingiram a perfeição em amor e em sabedoria. E os espíritos que estão a caminho de chegar a isso aí. Todos os espíritos evoluem. Todos, sem exceção. Um dia todos nós seremos anjos. Essa é a música que nós vamos cantar já já. E a história de anjos e demônios, essas duas palavras, esses dois termos, nem sempre foi visto, né, nessa categoria, dizendo que anjos são os espíritos bons e demônios são os espíritos maus, ou os espíritos imperfeitos, ou os espíritos perversos. Não é bem assim. Assim como na Terra podemos, na sociedade, separar os cidadãos dos marginais, né? Os homens de bem e aqueles infelizes, assim também os espíritos têm essa escala, né? Que é um outro assunto importante. Esse assunto pertence a um muito maior chamado imortalidade da alma. Os espíritos são imortais. Embora nós, como seres humanos vivendo na Terra, né, a gente tem o fenômeno da morte como a morte física do corpo, mas a morte do espírito ela não se dá. Aliás, em momento nenhum. Deus, quando nos cria para a imortalidade. E cabe a nós fazer com que a gente viva intensamente a nossa vida. Não é? Agora nós vamos citar algum nome de algumas pessoas que trabalharam intensamente para poder
cientificamente comprovar a existência dos espíritos e a sua influência sobre nós. Nós temos Camille Flammarion, contemporâneo de Allan Kardec, e que aprofundou bastante os estudos, né, da doutrina espírita. Temos Carlos Gustavo Jung, grande psiquiatra ou psicólogo, fundador da psicologia transcendental. Nós temos Charles Richer, médico francês, contemporâneo de Allan Kardec, né, prêmio Nobel de Fisiologia em 1930, que estudou vários fenômenos que comprovaram a existência dos espíritos. Dentre eles, fenômenos de materialização, né? E fundou uma ciência chamada metapsíquica, que nada mais é do que a base dos estudos da parapsicologia atuais. Nós temos também Alexander Aksakov, um grande cientista russo, que estudou sobre as aparições até mesmo tangíveis de pessoas. Inclusive me lembro que o seu livro, né, falando sobre uma pessoa que se desdobrava, era professora, e ela não conseguia ficar em escola nenhuma porque ela tinha esses fenômenos de corpo. Ela, em vida mesmo, o seu próprio espírito se desprendia, se materializava junto com ela. Era o duplo, né? Ficava assim, entende? Os fenômenos espirituais são próprios da existência dos espíritos, como, por exemplo, a telecinesia. A telecinesia ocorre dando sustentáculo à levitação, tanto de objetos como de pessoas, né? Transporte de objetos de um lugar para o outro, e mesmo apagar, acender luzes, né? Esses fenômenos de efeitos físicos causados por esses fenômenos, né? E nós temos no Brasil, tínhamos, né, porque ele já desencarnou, o Hernani Guimarães, e estudava a transcomunicação, que era um processo eletrônico de fazer com que os espíritos conversassem conosco através do aparelho de televisão ou uma fita gravada, né? E outras pesquisas científicas para dar testemunho de que os espíritos existem. Mas nada melhor do que falarmos sobre mediunidade, porque a mediunidade que nada mais é do que a comunicação que os espíritos têm conosco. Através de um médium, os espíritos mandam as mensagens. Mais de 432 livros foram escritos através da psicografia mecânica, semimecânica do nosso querido médium brasileiro Francisco Cândido Xavier, né? Ou Chico Xavier. Divaldo Franco, né, também, ele possui esse talento, esse dom, né, da mediunidade, e tantos outros médios que existem. Nós tivemos aqui um médium chamado Francisco Peixotinho, nascido em Pacatuba, que era o maior médium de efeito físico daquela época, 1900 e uns quebrados, né? Então, esse cidadão, eu vou mostrar as fotografias, vocês vão ver, eles desprendia-se dele um fluido, né, chamado ectoplasma, e a partir daquele fluido os espíritos se materializavam. Ou seja, materializações luminosas. Hoje quase que não existe esse trabalho, porque se descobriu que o ectoplasma é uma substância muito valorosa, não pode ser desprendida por aí para fazer um trabalho como esse, porque ele é uma substância necessária para ajudar na saúde, na restauração das pessoas. Pois bem, gente, para finalizar, nós vamos dizer que os espíritos influenciam tanto as nossas vidas que são eles que nos dirigem. Boa tarde.